papo reto com você. Quem foi que te disse, quem foi que colocou na tua cabeça que Deus não está falando mais nada? Quem é que colocou na cabeça que não vale mais a pena invocar o Senhor? Quem foi que colocou na tua cabeça que até agora, no dia 22 de janeiro de 2022, Deus ainda não te respondeu? Deus ainda não te falou nada? Eu quero dizer algo bem sério para você. Se esse discurso faz parte do seu coração e faz parte da sua linguagem, isso significa simplesmente algo. Você está tão distante do Senhor. Você tem tão pouca intimidade com Deus que você não é mais sensível à voz de Deus. Quero compartilhar com você uma experiência que tem acontecido comigo no começo desse ano. Eu comecei 2022 em guerra, batalha espiritual pesada, sem paz, passei alguns dias sem conseguir dormir. Isso porque antes de começar 2022, eu já tinha colocado umas metas diante de Deus, umas metas de me tornar mais próximo do Senhor, alguns focos na minha vida espiritual, alguns focos na minha missão para o reino de Deus. E todas as vezes que nós nos focamos no reino de Deus e na mensagem do reino de Deus, o que acontece? A batalha vem. O inimigo ele vem para tentar nos calar, para tentar tirar a nossa paz. Eu comecei a clamar diante de Deus, eu comecei a conversar com algumas pessoas mais experientes do que eu, e eu cheguei à seguinte conclusão: dentro de tudo aquilo que eu tinha buscado na presença de Deus e dentro de tudo aquilo que eu tinha ouvido daquelas pessoas, eu me lembro que em um dia eu me curei, em um dia a paz voltou ao meu coração, em um dia a minha alegria foi renovada novamente. E o Espírito Santo ele me deu a revelação. Muitas das vezes eu falo com você através de pessoas. Eu quero dizer para você que teve um irmão em Cristo meu, que eu vi Cristo falar através dele para mim. Esse irmão em Cristo que eu estou falando, ele não é nenhum super teólogo, ele não é nenhuma pessoa da alta sociedade, mas é alguém que tem um zelo muito grande pela obra de Deus. E o engraçado é porque eu não procurei essa pessoa para compartilhar a guerra espiritual que eu estava enfrentando. Eu simplesmente, depois que eu saí do serviço, eu decidi passar na igreja. E nisso que eu passei na igreja, esse irmão olhou para mim e disse: Davi, bora sentar aqui para conversar. Queridos, eu falo exatamente isso para vocês. Eu passei 40 minutos ouvindo Cristo falar comigo através desse homem de Deus. E o mais legal de tudo isso é porque nesse mesmo dia eu conversei com mais uma pessoa. E essa pessoa, ela completou aquilo que eu tinha ouvido. E eu me lembro que eu fui dormir muito feliz, mas ainda havia uma certa área da minha vida e no meu coração que ainda estava me afligindo. E no outro dia, uma outra pessoa, Deus ele falou comigo novamente através de outra pessoa. Queridos, e a guerra se encerrou. A batalha se encerrou. Eu comecei a compartilhar com algumas pessoas. Eu estou sentindo uma felicidade e uma paz interior fora do comum. Querido, só para você ter uma ideia, eu não podia ouvir o nome de Jesus perto de mim que eu começava a chorar. E é uma alegria que muitas das vezes, na visão desse mundo, a gente considera uma alegria sem causa. Ou seja, eu não ganhei na Mega Sena, ou seja, eu não estou milionário, eu ainda não realizei todos os meus sonhos, mas eu estava sentindo uma alegria tão grande que eu compartilhei para uma amiga minha que a vontade que tinha era de pedir para o Senhor me levar logo, para me mergulhar logo no mar da glória de Deus. Eu quero ler um texto rapidamente com você, que está lá em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 12. Diz o seguinte: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa quando o profeta está dizendo me invocareis? No contexto dessa passagem, queridos, o profeta Jeremias ele estava profetizando o fim do cativeiro babilônico. Ou seja, Deus estava prometendo por intermédio do profeta Jeremias que Deus estava ouvindo o clamor do seu povo, porque o seu povo invocou o seu nome, porque o seu povo clamou por socorro da parte de Deus, e Deus prometeu, né? O cativeiro está encerrando e vocês estão prestes a voltarem para Jerusalém, onde haverá paz, onde haverá um reino de paz e onde eu estarei sempre presente no meio de vós. Então, queridos, quando o texto diz, então me invocareis, está falando a respeito do socorro da parte de Deus. Sabe por que muitas das vezes, muitos de nós dizemos que não estamos ouvindo a voz de Deus?
porque a gente parou de clamar. Muitas das vezes a gente continua clamando, mas de boca para fora. A gente não acredita que Deus vai agir, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo de imediato. Eu quero dizer para você, queridos, que esse povo, eles não passaram apenas um dia clamando, mas eles passaram 70 anos invocando, dia e noite. Senhor, salva-nos. Senhor, livra-nos dessa escravidão, livra-nos desse cativeiro. Talvez o seu cativeiro seja aquele pecado de estimação que você considerava pequeno, está lhe levando para uma iniquidade pior, está tirando a sua paz. Talvez o cativeiro que você vive é a guerra que você enfrenta dentro da sua casa com familiares que não respeitam a sua fé. Talvez o cativeiro que você enfrenta seja uma doença. Eu quero dizer algo para você nesse vídeo. Não para de invocar o Senhor. Ele sabe o tempo em que Ele levará o socorro para ti. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece a luta que você está passando. E Ele vai lhe atender. Mas eu quero dizer que Ele não vai lhe atender no teu tempo, mas no tempo dEle. E você vai entender por quê. O povo de Israel, eles foram entender muitos anos depois que Deus estava os ensinando ao invocarem com fé, ao adorarem por aquilo que Ele realmente é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Então aquele povo aprendeu a considerar Deus como seu rei e como seu Senhor no meio de um cativeiro. E no momento oportuno Deus enviou socorro. E o texto continua: ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, não basta apenas buscar Deus de qualquer forma. Não basta apenas buscar Deus da boca para fora. É necessário que você o busque de todo o coração. Queridos, essa experiência eu dou muito graças a Deus porque eu comecei o ano desse jeito. Eu estou vivendo em um nível de intimidade com Deus que eu afirmo para você que eu nunca havia vivido em todos esses anos na minha caminhada da fé. Hoje a alegria de estar na presença de Deus é algo tão real para mim que eu estava falando ontem para os amigos que eu considero a presença do Senhor mais real do que a presença dos meus familiares, mais real do que a presença dos meus amigos. E eu quero lhe aconselhar, se você quer ter um ano abençoado, se você quer viver um reino de paz, se você quer viver um tempo de paz e de alegria, é necessário que você mergulhe em um novo nível de intimidade com o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor está sempre com os ouvidos atentos para o teu clamor, mas o desejo dele é que você o busque de todo o coração. Queridos, o Deus de Israel é o meu Deus e é o teu Deus. O Deus que livrou Israel do cativeiro babilônico é o Deus que vai me livrar e te livrar do cativeiro em que nós vivemos. Esse mundo é um mundo de cativeiro, é um mundo de pecado, é um mundo de dor, é um mundo de engano, é um mundo de ódio. Mas eu quero dizer para você que no meio desse caos todo, o Deus de Israel está com os ouvidos atentos. Mas agora, queridos, sabe o que muda? Você não precisa ir para Jerusalém para que Deus te ouça. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todo lugar que você está é como se você estivesse em Jerusalém, porque Ele é Deus presente em tempo e em fora de tempo. Aprenda a amar o Senhor, aprenda a invocá-lo e a adorá-lo de todo o teu coração. E aí você vai entender esse testemunho que eu contei para você aqui. Eu quero dizer para você que muitas das vezes Deus vai falar para você através das pessoas menos improváveis, né? Ouça cada conselho, ouça cada irmão e irmã em Cristo que chega para falar algo para o seu coração. Eu quero dizer que Deus ele pode te falar no meio de uma oração, você está orando e você pode ouvir a voz de Deus. Por exemplo, o meu pastor ele me contou que ele já teve experiências de ouvir a voz de Deus claramente, como eu estou falando para você aqui. Mas muitas das vezes Deus ele pode falar no seu espírito. E muitas das vezes Deus pode falar com você através de pessoas. Esteja sempre sensível à voz de Deus. Eu posso dizer para você com toda clareza, você vai encontrar o Senhor todos os dias. Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo.